Sente-se em silêncio por um instante. Feche os olhos, respire fundo. Você consegue sentir? Há uma presença suave ao seu lado agora. Como um sussurro leve que não vem de fora, mas de dentro. É o seu anjo. Ele está aqui. E esta semana, ele traz algo que você precisa ouvir. Você já se sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas. Como se tudo o que faz não fosse visto. Como se seus esforços fossem gotas no oceano que ninguém nota. Eu sei. E ele também sabe. Seu anjo viu você acordando em dias que não queria se levantar. Viu seus olhos marejados quando você sorria para disfarçar. Viu sua força quando ninguém mais via. E é por isso que esta mensagem precisa ser entregue agora. Imagine uma mulher, vamos chamá-la de Clara. Ela tem 58 anos. Acorda todos os dias às 5 horas da manhã. Prepara o café para o marido, varre o quintal, cuida dos netos. E no meio disso tudo, esquece de cuidar dela mesma. Clara viveu muito. Amou, perdeu, sorriu, chorou. Mas ultimamente, ela se pergunta se tudo isso valeu a pena. Se alguém notou seu sacrifício. E é aí que o anjo dela aparece. Uma tarde, enquanto lavava a louça com as mãos já marcadas pelo tempo, Clara sentiu uma calma que não vinha de lugar nenhum. Não era a televisão ligada, nem o barulho da rua. Era como um abraço invisível, apertado e manso. Uma voz doce, sem palavras, mas que dizia tudo. Eu estou com você. Você não está sozinha. O seu anjo quer te lembrar disso também. A vida nem sempre vai dar as respostas no tempo que você espera. Às vezes, o silêncio é a resposta. E sim, isso dói. Dói como uma saudade que a gente não sabe de quê. Mas essa dor também é sagrada. Porque ela abre espaço. Espaço para o novo. E é isso que ele quer te mostrar nessa semana. Vai haver um momento nos próximos dias em que você vai se sentir fraca. Pode ser uma lembrança que volta, um comentário que te machuca, uma saudade que te visita. Não lute contra isso. Seu anjo pede que você sinta. Que chore, se precisar. Que fale sozinha, se quiser. Porque ele estará ouvindo. E ele vai transformar essa dor em cura. Mas ele também traz esperança. Ele mostra uma porta que talvez você tenha esquecido que existia. Uma porta pequena, quase invisível, mas que leva a um lugar de paz. Às vezes, essa porta é um telefonema que você adia. Outras vezes, é um passeio simples, um bolo assando no forno, uma carta escrita com o coração. Algo pequeno, mas que cura. Lembra da Clara? Numa dessas tardes silenciosas, ela recebeu uma carta. Era da neta dela, que agora morava longe. Uma cartinha cheia de desenhos e frases tortas. Vó, você é a minha melhor amiga do mundo. Clara chorou, mas dessa vez foi de alívio. Porque, mesmo sem aplausos, alguém viu. Alguém sentiu. Alguém amou. Essa semana, seu anjo quer te mostrar que você também será vista. Que haverá uma pequena recompensa. Um gesto. Uma palavra. Algo que vai dizer: eu percebo você. Eu te valorizo. Pode vir de alguém inesperado, ou até de dentro de você mesma. Mas virá. Ele também pede uma coisa importante, que você desacelere. Que você pare de correr atrás de todas as respostas, de todos os porquês. Que você permita-se descansar, mesmo que por alguns minutos por dia. Porque na pausa, ele pode falar. E ele tem falado, só que você anda ocupada demais para escutar. Essa semana será uma travessia, não uma corrida. Haverá dias de nuvens. Sim, mas o sol vai aparecer. Não aquele sol que queima, mas aquele que aquece devagarinho, que ilumina a alma, que dá vontade de viver. O seu anjo não promete que tudo será fácil, mas promete que você nunca estará sozinha. E que há um propósito maior por trás de tudo que você está vivendo. Você pode não enxergar agora, mas um dia vai olhar para trás e entender o porquê de cada queda, cada lágrima, cada silêncio. Ele pede que você confie, mesmo sem entender. Que você se olhe no espelho com mais carinho. Que pare de se comparar. Que se perdoe. Você tem sido tão dura consigo mesma, mas ele te vê como uma obra-prima. E quer que você comece a se ver assim também. Imagine agora uma estrada longa. Nessa estrada, você está caminhando. Cansada, sim, mas firme. E ao seu lado está ele, o seu anjo, de mãos dadas. Ele te guia, mesmo quando você acha que está perdida. Ele sabe o destino e está te levando até lá. E essa semana, algo novo começa. Pode ser pequeno, mas será o início de uma nova fase.
Ele pede que você preste atenção nos sinais. Pode ser uma borboleta que pousa perto, uma música que toca e te emociona, um sonho que parece real demais. Não ignore nada. Ele estará tentando falar com você por esses detalhes. Por fim, ele deixa uma pergunta: você ainda acredita? Por que acreditar, mesmo depois de tudo, é o que abre as portas dos milagres. Ele acredita em você. Agora é sua vez de acreditar também. Quando o anjo se aproxima de você, ele não vem com barulho. Ele chega no silêncio, no meio daquela respiração cansada depois de um dia difícil, ou no meio da noite, quando tudo parece parado. E ele chega agora, mais uma vez, porque você precisa lembrar: há algo muito bonito esperando por você, mesmo que hoje você ainda não consiga ver. Na semana que está começando, o seu anjo quer te fazer um convite. E esse convite pode parecer estranho à primeira vista. Ele quer que você pare de tentar controlar tudo. Isso mesmo. Ele sabe o quanto você tenta resolver tudo sozinha. Ele vê como você tenta ser forte por todo mundo. Mas agora, ele pede uma coisa diferente, que você solte. Soltar não significa desistir. Significa confiar. Confiar que aquilo que é seu vai encontrar um jeito de chegar até você. Confiar que não precisa gritar para ser ouvida. Confiar que você é suficiente mesmo quando não faz nada além de existir. Você lembra da Clara? Aquela mulher simples, de olhar doce e mãos calejadas. Pois bem, depois de receber aquela cartinha da neta, algo mudou dentro dela. Ela não virou outra pessoa da noite para o dia. Mas naquele fim de semana, ao invés de passar o sábado inteiro limpando a casa, ela se permitiu fazer algo diferente. Colocou um disco antigo para tocar, sentou no sofá e simplesmente ficou ali, ouvindo. E sabe o que aconteceu? O marido, que sempre foi calado, sentou ao lado dela. Não disseram uma palavra. Mas ali, no silêncio, havia amor. Havia paz. E havia algo mais. Havia cura. Porque às vezes, o que a gente precisa não é de grandes gestos, mas de presença. De alguém ao lado. De um momento inteiro só para si. Seu anjo quer que você tenha momentos assim nesta semana. Que você encontre esses espaços onde possa simplesmente existir, sem pressa, sem exigência, sem culpa. Mas ele sabe que isso não é fácil para você. Porque você aprendeu que precisava merecer o descanso. Que precisava provar valor antes de ser cuidada. Que precisava estar sempre fazendo algo. Mas isso não é verdade. Você merece amor agora. Mesmo cansada. Mesmo com falhas. Mesmo sem entender tudo. Essa semana, talvez você perceba que algo que vinha forçando há tempos começa a se desfazer. Um plano que não se realiza. Uma pessoa que se afasta. Uma resposta que não vem. E isso pode te frustrar. Pode te dar aquela sensação de estar perdendo o controle. Mas seu anjo pede: respire. Ele está tirando da sua vida o que está te prendendo. Está limpando o caminho. E isso dói. Sim, mas abre espaço para o novo. Você já se perguntou por que algumas portas simplesmente não se abrem? Às vezes, é porque o que está do outro lado não te faria bem, mesmo que pareça bonito agora. Outras vezes, é porque existe uma porta ainda melhor, esperando ser notada. Seu anjo vê o que você não vê. E por isso, ele pede: confie no tempo das coisas. Haverá também, nessa semana, uma chance de reconciliação. Pode ser com alguém do passado, com quem você se afastou. Pode ser uma conversa inesperada, ou até uma mensagem depois de muito tempo. Mas também pode ser uma reconciliação com você mesma. Com aquela parte sua que você rejeitou. Que você chamou de fraca, de boba, de sensível demais. Seu anjo quer que você acolha essa parte agora. Porque é nela que mora sua força verdadeira. Imagine agora outra história. Uma mulher chamada Eunice. Ela tem 62 anos e carrega, há mais de 20, uma mágoa do irmão. Não se falavam mais. Era como se um muro tivesse se erguido entre eles. Mas naquela semana, por alguma razão que ela mesma não sabe explicar, ela sentiu vontade de mandar uma mensagem. Só uma linha. Oi, como você está? Demorou, mas a resposta veio. Curta, rasa, mas era uma resposta. E naquele instante, Eunice chorou. Porque entendeu que um recomeço pode caber num simples oi. Que o orgulho não é maior que o amor. Que o tempo pode curar, mas às vezes, a cura começa com coragem. Coragem de tentar, mesmo com medo. De estender a mão, mesmo sem garantias. Seu anjo quer te dar essa coragem também. Ele sabe das feridas que você esconde,
dos eu te amo que você não disse, dos me perdoa que ficaram engasgados. Mas ele também sabe que ainda há tempo, que você ainda pode fazer diferente. Essa semana, ele te dará sinais. Mas não espere luzes piscando ou vozes do céu. Os sinais virão em detalhes. Num cheiro que te lembra alguém. Numa música que toca na hora certa. Numa palavra que alguém diz sem saber que era tudo o que você precisava ouvir. Esteja atenta. Seu anjo vai falar assim. E quando você sentir aquele aperto no peito, aquela emoção sem nome que sobe do nada, não segure. Deixe vir. Pode ser ele limpando algo dentro de você. Pode ser a resposta que tanto espera. Pode ser só a presença dele dizendo, você não está só. No fim da semana, você talvez não esteja com todas as respostas. Mas se permitir viver com mais leveza, já será um grande começo. A cura não vem toda de uma vez, mas começa com pequenos passos. E você está dando esses passos agora. Você não precisa fazer tudo certo. Só precisa continuar. O céu inteiro torce por você. E seu anjo? Ele está ao seu lado, cada segundo, mesmo quando você acha que ninguém mais está. Seu anjo te observa há anos. Não só nos momentos bonitos, mas também naqueles mais duros. Aqueles em que ninguém bate à sua porta, em que o telefone não toca, em que o silêncio é mais pesado que qualquer grito. Ele estava ali quando você chorou sozinha no banheiro, para que ninguém visse. Ele viu quando você ficou acordada esperando uma ligação que não veio. Ele viu e sentiu com você. Essa semana, ele quer trazer luz para uma verdade que você, talvez, tenha esquecido. Você é digna de amor. Sem precisar mudar nada em você. Sem precisar conquistar, correr, se provar o tempo todo. Só por ser quem é. Isso pode parecer simples, mas talvez seja a maior lição da sua vida. Muitas vezes, o mundo te disse o contrário. Disseram que você precisava ser bonita, magra, útil, perfeita. Disseram que você precisava servir, cuidar, dar conta de tudo. E assim, aos poucos, você foi deixando pedacinhos de si pelo caminho. Foi se tornando o que os outros esperavam. Mas seu anjo, ele sempre te viu inteira, mesmo quando você se via em pedaços. E essa semana, ele quer que você se veja com os olhos dele. Imagine-se agora como uma criança. Uma menininha de vestido simples, talvez com os cabelos bagunçados pelo vento, correndo descalça num quintal qualquer. Essa menina é você. E ela não precisa fazer nada para ser amada. Ela é pura. É alma. É luz. Seu anjo quer que você abrace essa menina novamente, porque ela ainda vive aí dentro. Ele te pede, cuide de si com mais ternura. Fale com mais gentileza com você mesma. Sabe aquelas frases duras que você repete mentalmente? Eu sou burra. Eu não sirvo para nada. Eu estraguei tudo. Seu anjo se entristece com isso. Porque ele conhece a mulher forte e linda que você é por dentro. Ele quer que você troque essas palavras por outras. Eu estou tentando. Eu sou suficiente. Eu mereço paz. Nessa semana, ele vai te levar a refletir sobre o tipo de amor que você tem aceitado. Às vezes, nos acostumamos com migalhas, com relações mornas, com conversas vazias, com promessas que nunca se cumprem. Porque temos medo da solidão. Mas seu anjo quer que você saiba, existe um tipo de amor que não machuca, que não te diminui, que não te abandona. E esse amor começa por você mesma. Ele sabe que você já se doou demais, que já perdoou sem ser perdoada, que já ficou quando deveria ter ido, que já acreditou mais do que deveria. Mas nada disso foi em vão. Cada dor te moldou, te ensinou, te aproximou do que é verdadeiro. E para mostrar isso, ele te traz a história de outra mulher. Vamos chamá-la de Dona Célia. Ela tem 67 anos, se vive sozinha desde que o marido faleceu, há 8 anos. Nos primeiros anos, ela esperava que os filhos ligassem mais, que os vizinhos passassem para tomar café, que alguém anotasse. Mas não vinham. E o silêncio doía. Mas um dia, cansada de esperar, ela fez diferente. Em vez de esperar um convite, ela mesma começou a convidar. Levou um bolo para a vizinha, puxou conversa na feira, mandou uma carta para um antigo amigo. E sabe o que aconteceu? A vida respondeu. As conexões começaram a se formar novamente. Ela percebeu que, às vezes, ser amada começa por amar primeiro, por se abrir, por se permitir. Seu anjo te pede isso também. Que você se permita. Que não se feche no medo de ser rejeitada. Que tente outra vez. Que mande aquela mensagem.
Que diga bom dia com mais intenção. Que olhe nos olhos de alguém com verdade. Porque o mundo está cheio de corações solitários procurando o que você tem para oferecer. E se você sente que não tem mais forças, ele sussurra: você tem. Só está cansada. E tudo bem descansar. Tudo bem pedir ajuda. Tudo bem admitir que está difícil. Você não é menos por isso. Você é humana. E seu anjo te ama exatamente assim. Durante essa semana, talvez você perceba que sentimentos antigos estão voltando. Lembranças que você tentou enterrar. Histórias mal resolvidas. Mas não se assuste. É o seu anjo limpando os porões da sua alma. Tirando o pó do que você tentou esconder. Porque é só olhando de frente que a cura acontece. Você pode ter sido ferida por pessoas que deveriam te proteger. Pode ter sido calada quando mais precisava falar. Pode ter sido deixada quando mais precisava de presença. Mas isso não define o seu valor. Seu valor é eterno. Intocável. Inquebrável. Você é filha do céu. E o céu nunca esqueceu de você. Essa semana também será marcada por uma escolha. Talvez pequena aos olhos dos outros, mas profunda para você. Pode ser dizer não pela primeira vez. Pode ser dizer sim para algo que você sempre adiou. Seu anjo estará ao seu lado nesse momento. Ele não vai te deixar errar. Confie no que você sente. Confie na intuição. Confie na paz. E no fim da semana, ao olhar para trás, você poderá dizer: foi difícil, mas eu consegui. Porque mesmo que nada mude por fora, algo já está mudando por dentro. E essa transformação é a mais importante de todas. Seu anjo segura sua mão agora, com firmeza, com amor, e diz baixinho: você não foi esquecida. Você é importante. Você está indo bem. Continue. Às vezes, a vida nos esvazia para nos encher de novo. Mas quando estamos no meio desse esvaziamento, tudo parece sombrio. É difícil enxergar qualquer sentido. É como caminhar por um túnel sem saber se há luz no fim. E talvez você esteja sentindo isso agora. Como se algo dentro de você estivesse perdendo a força. Como se a esperança estivesse escorrendo pelos dedos, silenciosamente. Mas seu anjo quer que você saiba. É nesse momento que a luz começa a nascer. Você não está no fim. Está no meio da travessia. E toda travessia exige coragem, silêncio e fé. Fé não no que você vê, mas no que você sente. Fé de que, mesmo sem entender, algo está se ajustando dentro de você e ao seu redor. Seu anjo sussurra que essa semana será uma reviravolta. Não necessariamente no mundo lá fora, mas no mundo aqui dentro. E essa virada começa com uma escolha: parar de viver pelo que os outros esperam e começar a viver pelo que sua alma precisa. Durante muito tempo, você colocou as vontades alheias acima das suas. Talvez porque fosse mais fácil. Talvez porque você foi ensinada assim. Mulher tem que aguentar. Mãe tem que se anular. Esposa tem que ceder. Filha tem que obedecer. E você foi engolindo tudo. Se calando, se moldando, se apertando dentro de expectativas que nunca foram suas. Mas seu anjo não quer mais isso. Ele quer te lembrar da mulher que você era antes de se moldar. Aquela que sonhava, que ria alto, que acreditava em milagres. Ela ainda está aí. E nesta semana, ela vai dar sinais de que quer voltar. É possível que, nos próximos dias, algo desperte esse reencontro. Pode ser uma lembrança da infância. Um cheiro de bolo saindo do forno. Uma música que te transporta para uma época onde tudo parecia mais leve. Quando isso acontecer, não ignore. É o seu anjo tocando sua memória para te lembrar de quem você é de verdade. Vamos trazer agora mais uma história real, dessas que parecem simples, mas são profundas. Dessa vez, é sobre a Devone. Ela tem 72 anos. Por décadas, viveu um casamento silencioso, sem amor, apenas convivência. Os filhos cresceram, o marido ficou doente, e ela continuou ali, fiel, firme, mas sufocada. Até que um dia, depois de muito tempo calada, ela decidiu fazer algo por si mesma. Ela se inscreveu numa aula de pintura no centro da cidade. Ninguém entendeu. Pra que isso agora? Você já está velha. Vai gastar dinheiro à toa. Mas ela não ouviu. E naquela sala simples, com cheiro de tinta e som de risadas, Devone voltou a respirar. Cada pincelada era um pedaço dela se reconstruindo. E o mais bonito, ela começou a sorrir de novo, a sentir vontade de acordar, a lembrar que ainda havia tempo. Seu anjo deseja isso para você também. Que você encontre algo que reacenda a sua vontade de viver.
Não precisa ser grande. Pode ser uma nova receita, uma caminhada sem pressa, uma conversa com alguém diferente. O importante é que isso te aproxime de si. Muitas vezes, a vida parece nos levar só para os outros. Mas seu anjo diz: agora é hora de voltar para dentro, de se ouvir com mais cuidado, de perguntar o que eu quero, não apenas o que esperam de mim. Pode ser que, ao fazer isso, você descubra que algumas relações estão te fazendo mal. Pessoas que só te procuram quando precisam. Gente que te desanima ao invés de te levantar. Situações que te cansam mais do que te nutrem. E isso pode ser doloroso, porque desapegar também é um tipo de luto. Mas lembre-se, se for preciso se afastar, afaste-se com paz, sem culpa, sem raiva, só com a certeza de que você está se escolhendo. E se escolher é um ato de amor. Um amor que começa em você e, quando se fortalece, transborda para os outros. Essa semana também pode trazer revelações. Talvez você descubra algo que estava escondido, uma verdade que estava sendo ignorada. Pode vir através de uma conversa inesperada, de uma mensagem, de um desabafo. E sim, pode doer no primeiro momento, mas vai trazer clareza. E a clareza liberta. Seu anjo te lembra: às vezes, a verdade que machuca por um instante é melhor do que a mentira que adormece por uma vida inteira. E quando você enxerga o que antes não via, você ganha o poder de escolher diferente, de recomeçar. Falando em recomeços, ele também quer que você preste atenção nas novas oportunidades. Sim, mesmo agora, mesmo com sua idade, mesmo com tudo o que já passou. Nunca é tarde para ser feliz, nunca é cedo demais para recomeçar. Não permita que ninguém te convença do contrário. Pessoas vão aparecer, propostas vão surgir, e você poderá sentir um friozinho na barriga, como se fosse jovem de novo. Seu anjo te pede: escute esse frio na barriga. Porque, às vezes, ele é o sinal de que a alma está despertando. E se o medo vier, porque ele sempre vem, olhe para ele com compaixão. Não brigue com o medo. Apenas diga: eu te vejo, mas vou mesmo assim. Porque coragem não é a ausência de medo. É agir apesar dele. E você tem essa coragem dentro de si, mesmo que tenha esquecido. No fim da semana, talvez você esteja diferente. Não por fora, ninguém vai perceber à primeira vista. Mas por dentro, haverá um novo espaço. Um lugar que antes estava apertado de dor, agora mais leve. Como uma janela que se abre devagar e deixa o ar fresco entrar. E nesse espaço, seu anjo vai continuar falando. Porque ele não veio só para te proteger. Ele veio para te lembrar da mulher grandiosa que você sempre foi. Mesmo nas sombras, mesmo nas tempestades, mesmo quando você mesma se esqueceu. Seus dias têm sido longos demais, não é? Há momentos em que você olha para o relógio e ele parece não andar. E, ainda assim, a vida parece estar passando rápido demais. Tanta coisa ficou para trás. Tanta coisa que você desejava ter feito. Tanta gente que você queria ainda por perto. Mas, mesmo com tudo isso, você está aqui. E isso diz muito mais sobre sua força do que você mesma reconhece. Seu anjo está sussurrando algo agora. E ele quer que você escute com o coração bem aberto. Você não falhou. Você fez o que pôde com o que tinha. Você tentou quando todo mundo desistiu. Você insistiu no amor quando parecia impossível. Você segurou firme, mesmo com as mãos tremendo. E por isso, ele se aproxima agora para te dizer: você merece paz. Paz não como ausência de problemas, mas como presença de confiança. Confiança de que, mesmo sem todas as respostas, as coisas vão se ajustar. Confiança de que você não está sendo esquecida por Deus, nem pela vida. Há um tempo perfeito para tudo, e mesmo os atrasos fazem parte da lição. Essa semana, seu anjo quer que você olhe com mais doçura para o seu passado. Não para se ferir com o que não deu certo, mas para entender o quanto você já cresceu. Você pode não ter tido os melhores pais. Pode ter vivido em um casamento difícil. Pode ter criado filhos sozinha. Pode ter enfrentado doenças, perdas, silêncios. Mas você está aqui. E isso é milagre. Você não é fraca. É forte demais. Só está cansada. E o cansaço, quando acolhido, vira sabedoria. Por isso, seu anjo te pede que descanse. Mas não só o corpo. Ele pede que você descanse o coração. Que pare de se culpar tanto. Que pare de se cobrar o tempo todo. Que pare de se comparar com os outros. Cada um tem sua estrada. E a sua estrada pode ter sido cheia de curvas, de pedras,
de tempestades. Mas olha só até onde você chegou. Não é pouco. Não é pequeno. É heróico. Essa semana, você pode se surpreender com alguém do seu convívio. Alguém que você julgava distante pode se mostrar mais sensível. Pode haver uma conversa inesperada, um desabafo, até mesmo um pedido de perdão. Esteja aberta, porque o perdão não cura só quem o recebe, cura, principalmente, quem o oferece. Talvez você pense, mas por que sou eu que tenho que perdoar? Por que sou sempre eu que precisa ceder? E seu anjo entende isso. Ele vê o quanto você já foi ferida, o quanto já se calou. Mas o que ele te pede agora não é submissão, é libertação. Libertar-se da mágoa é como tirar uma pedra do próprio sapato. Não é sobre o outro, é sobre você poder andar sem dor. Ele te mostra agora a imagem de um jardim que estava há muito tempo esquecido. A terra seca, os galhos quebrados, as folhas murchas. Mas, num canto desse jardim, uma flor pequena insiste em nascer. Mesmo sem água, mesmo sem cuidado, ela brota. É assim que ele vê o seu coração. Um jardim que precisa de atenção, de tempo, de carinho, mas que ainda pode florescer. Ele te pede, regue-se essa semana, com palavras boas, com risos leves, com silêncios necessários, com tudo aquilo que te faz sentir viva de novo. Porque essa flor que começa a nascer dentro de você vai crescer, vai colorir tudo, vai te lembrar da sua beleza. E se em algum momento você se sentir sozinha, lembre-se, solidão e solitude não são a mesma coisa. A solidão machuca, sim, mas a solitude cura. Porque é nesse espaço onde ninguém entra que você pode conversar consigo mesma. Pode se ouvir, pode se conhecer. Talvez você esteja há tanto tempo cuidando de todos que nem sabe mais quem é fora dos papéis que assumiu. Mãe, esposa, filha, amiga, cuidadora. Mas seu anjo quer saber, quem é você além disso tudo? O que te faz sorrir quando ninguém está olhando? O que faz seus olhos brilharem, mesmo que por segundos? Essa semana, ele quer que você descubra ou redescubra algo que te pertença só por ser seu. Algo simples. Talvez uma música que você amava e parou de ouvir. Um livro que ficou esquecido na estante. Uma receita da sua infância. Um hobby que parecia bobo, mas te trazia alegria. Volte a isso. Nem que seja por alguns minutos por dia. Você merece esse reencontro. Ele também avisa que haverá uma escolha importante a ser feita. Não terá placas indicando o caminho certo, mas seu coração saberá. Pode ser sobre uma mudança, uma decisão adiada, um sim que te assusta ou um não que você precisa dizer. Seu anjo vai estar lá, ao seu lado, sussurrando a resposta. Mas é preciso silêncio para ouvir. E por falar em silêncio, ele te pede um momento especial durante a semana. Um momento só seu, em que você sente, respira, agradece, em que você diz a si mesma, eu ainda estou aqui, ainda tenho tempo, ainda posso me reinventar. Por quê? Sim, ainda pode. E no fim desses dias, talvez você não tenha feito grandes feitos. Talvez tenha passado a semana em casa, entre tarefas simples e pensamentos profundos. Mas se você tiver conseguido se ouvir um pouco mais, se tiver se tratado com mais ternura, se tiver descansado o coração, então algo imenso já terá mudado. Seu anjo estará ali, como sempre esteve, segurando sua mão invisível, dizendo, você está indo muito bem. Continue. Tem dias que parece que o corpo está presente, mas a alma ficou para trás. Você faz o que precisa, resolve o que é urgente, sorri para não preocupar ninguém. Mas lá dentro, há um cansaço que não se explica com palavras. E o mais difícil não é nem a dor que se sente, é o fato de ninguém perceber que você está sentindo. Seu anjo vê isso. Ele vê por trás do seu silêncio. Vê além dos seus gestos. Ele sabe que, às vezes, você diz está tudo bem só para não precisar explicar. Ele sabe que o mundo exige muito, mas oferece pouco. E é por isso que ele se aproxima com ainda mais ternura agora. Porque essa semana, ele não quer apenas te consolar, ele quer te renovar. É hora de se lembrar de algo importante. Você não precisa mais carregar sozinha o que te dói. Você não precisa mais fingir força quando, por dentro, está desabando. Deus não espera que você seja perfeita. Os céus não te cobram respostas. O seu anjo só quer que você permita-se ser humana. Permita-se sentir. Permita-se curar. Durante esses dias, talvez você sinta vontade de chorar sem saber por quê. Pode ser no meio do dia, ou à noite, deitada,
quando todos já dormiram. Se isso acontecer, não segure. Chorar não é fraqueza. É faxina da alma. É o corpo liberando o que o coração já não consegue guardar. Seu anjo estará ali, nessa hora, enxugando cada lágrima, mesmo que ninguém veja. Porque o amor dele por você é silencioso, mas é fiel. Ele não desiste de você, mesmo quando você sente vontade de desistir de tudo. Mas ele também vem para te lembrar de algo poderoso. Dentro de você ainda vive uma luz. Mesmo que hoje pareça apagada, mesmo que esteja escondida debaixo dos escombros do passado, ela ainda está lá. E ela quer brilhar de novo. Essa semana, você poderá receber uma notícia que muda algo dentro de você. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser uma frase de alguém que você ama. Pode ser uma lembrança boa que te visita de repente. Pode ser um sonho que te desperta com vontade de fazer diferente. Fique atenta. Seu anjo vai usar essas pequenas coisas para te tocar. Ele também quer que você observe melhor os sinais ao seu redor. Talvez você note que uma pessoa volta a aparecer em seus pensamentos com frequência. Pode ser alguém que marcou sua vida, alguém que você amou muito, mas perdeu o contato. Se essa pessoa surgir na sua mente com força, considere que isso pode ser um chamado para reconexão, um acerto de almas, um reencontro de corações. Mas seu anjo também alerta: nem todo reencontro precisa acontecer pessoalmente. Às vezes, perdoar em silêncio, desejar o bem de longe, já é libertador o suficiente. Nem todo ciclo precisa de uma última conversa. Às vezes, só precisa de um encerramento dentro do peito. Ele sabe que você carrega feridas que nunca contou a ninguém. Algumas antigas, outras recentes. Feridas de palavras duras, de abandono, de traições. E ele te diz: nenhuma dessas feridas é pequena demais para ser levada ao céu. Ele recolhe cada dor e transforma. Uma dessas feridas, em especial, pode se abrir de novo nos próximos dias. Pode vir por uma lembrança, uma notícia, ou uma atitude de alguém próximo. E seu primeiro impulso talvez seja se calar, fingir que não te afeta. Mas seu anjo pede o contrário. Sinta. Reconheça. Não esconda de si mesma o que te machuca. Porque é só quando você se permite sentir que a cura começa a agir. Vamos lembrar de mais uma história para ilustrar isso. Desta vez, a história é da Rosilene. Ela tem 64 anos, mora sozinha e sempre foi muito discreta. Sua vida foi marcada por muitas perdas. Filha única, ficou órfã cedo. Casou-se jovem, mas o marido partiu ainda mais jovem. Desde então, ela se fechou. Vivia bem, mas em silêncio. Não queria mais se apegar. Não queria mais sentir. Um dia, num grupo de bordado da igreja, conheceu uma senhora falante, divertida, que aos poucos foi abrindo espaço na vida dela. Rosilene resistia no começo. Tinha medo de se apegar, de criar laços e perder de novo. Mas com o tempo, entendeu que sentir é sempre melhor do que se anestesiar. Porque, apesar dos riscos, viver vale mais do que apenas sobreviver. Hoje, Rosilene ainda sente saudades, ainda tem dias tristes, mas sente também alegria, gratidão, esperança. Porque o coração que se fecha para a dor também se fecha para o amor. E ela escolheu abrir, mesmo com medo. Seu anjo quer que você faça o mesmo, que você permita que novos afetos cheguem. Que não feche a porta para o que ainda pode florescer. Há pessoas que ainda vão te amar. Há laços que ainda vão te surpreender. Há alegrias que ainda vão brotar no seu quintal. Mas tudo começa com uma decisão. Parar de esperar que a vida aconteça só lá fora. E começar a fazer acontecer dentro. Um passo por dia. Uma escolha mais leve. Um olhar mais gentil. Um pensamento mais calmo. Essa semana, seu anjo quer te ver comendo devagar, sentindo o sabor. Quer te ver ouvindo aquela música que fazia parte da sua história. Quer te ver dançando sozinha na sala, só porque a alma pediu. Quer te ver escrevendo bilhetes para si mesma. Você é incrível. Você é capaz. Você merece mais. Ele quer te ver cuidando da mulher que você tanto esqueceu, você. E, se por acaso você escutar uma voz dentro da mente dizendo que é tarde demais, que você não tem mais tempo, que nada vai mudar, saiba que essa voz não é a do seu anjo. Essa voz é do medo. E medo a gente escuta, mas não obedece. Porque seu anjo está gritando outra coisa agora. Ele está dizendo: você ainda vai se surpreender com a vida. Ainda vai rir até chorar. Ainda vai viver amores, amizades, encontros.
Ainda vai ter dias em que acordará com vontade de abraçar o mundo. Sim, você ainda vai florescer. E será lindo. Se essa mensagem tocou seu coração, curta e comente no vídeo e siga o nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!